1899. O ano da virada do século era marcado pelo surgimento de uma nova cidade. Campo Grande, naquela época, ainda ligada ao estado do Mato Grosso, não era um local em que se depositava grandes expectativas. Um cenário rural, que somava histórias de gente sofrida, que migrara após frustradas expectativas de achar ouro nas Minas Gerais. A semente da educação adventista aqui na nossa região foi plantada na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Na época era um estado só, que era o estado do Mato Grosso. A igreja estava sendo organizada aqui na cidade de Campo Grande, até então estado do Mato Grosso. Então, em 1936, na esquina da rua Barão do Rio Branco, com a Rui Barbosa, a professora Felisa Mota começa então a atividade da educação adventista. Quando eu tinha 5 anos, meu pai já havia acabado o curso de medicina e havia feito uma especialização em cirurgia geral. Nesse período, ele foi convidado pela organização adventista para trabalhar no hospital num estado que chamava-se Mato Grosso, numa cidade de Campo Grande. Nós não conhecíamos, sabíamos que era uma região assim bastante selvagem. Tínhamos medo, Mato Grosso, animais, feras, a gente não sabia o que era. A minha família aceitou vir para cá. O público inicial a ser atendido eram os filhos dos paroquianos, os filhos dos membros da igreja. Nessa época, a igreja ela ficava situada bem no centro da cidade. Hoje, onde está e onde era a igreja, hoje é uma farmácia. Então, é uma escola que começa humilde, o que predomina é a vontade de ensinar, de educar, de passar valores, mas não existe diríamos, uma estrutura física ideal. E daquela escola inicial, no encontro da Rui Barbosa com a Barão do Rio Branco, a primeira escola adventista do centro-oeste do Brasil se muda para esse endereço, no bairro Amambaí, o mais antigo da cidade de Campo Grande. No início da década de 60, começa uma nova história, de uma nova escola, que vai funcionar atrás da igreja. Passos para uma mudança necessária, que aconteceria de forma paulatina e que quase 3 décadas depois apresentaria surpresas difíceis de se imaginar naquela época. Era o começo, apenas o começo de uma nova história. Ela começa numa escola para atender, naquele tempo chamada escola primária, para atender até 3º, 4º ano. Depois ela passa a funcionar o que nós chamamos de ginásio, de 5ª a 8ª série, com o nome de Escola Adventista Princesa Isabel. No ano de 75 ocorre a primeira formatura de 8ª série. E aí a escola vai aumentando, a escola vai crescendo. Então a igreja vê a necessidade de ter uma escola num local, num prédio maior, num espaço maior para poder atender essa clientela, já que a escola era ao lado de uma igreja. Então, no ano de 1989, na Avenida Cuiabá, com um prédio ainda um pouco pequeno, mas com um quarteirão, vamos dizer assim, ele começa então as atividades do que chamava-se de Centro Educacional Adventista Campograndense, SEAC. Hoje, o colégio leva o nome de Colégio Adventista Campograndense. Uma construção que traria recompensas não mais apenas para o que era, a princípio, o sonho dos pioneiros. Aquela escola que saía dos fundos de uma igreja e ganhava formas próprias, não se desligava, no entanto, de sua filosofia clara, educar para a eternidade. Ela apenas galgava novos espaços para alcançar, assim, novos horizontes. Mudei para Campo Grande no final de 1994, vindo então residir nesta cidade. Já conhecia e conheço desde pequena a educação adventista. Estudei nos colégios adventistas dos 7 aos 23 anos, onde terminei pedagogia em São Paulo. E então comecei minha vida de trabalhos nesta área educacional em São Paulo, no Paraná, em Rondônia, em Mato Grosso, e então neste ano vim para Campo Grande. Lá era uma igreja, assim, que no fundo tinha as escolas, as salas de aula. Aqui não, já era um prédio enorme, com quadras, tinha um espaço bem maior na hora do recreio. Assim, era o início. E hoje está nessa potência toda, né? Eu vi de fato uma escola com um monte de salas e tinha aquela coisa dos professores revezarem. Então foi muito importante. Eu lembro que também eu comecei a conhecer mais pessoas, porque no fundo da igreja era muito restrito, né, o número de alunos.
E quando eu vim efetivamente para cá, eu pude ter um contato muito maior, muito mais abrangente, uma biblioteca grande. Eu me lembro assim com alegria e com certa emoção desse momento. Quando ele veio aqui para a Avenida Cuiabá, então o colégio vai começando ano após ano, aumentando o seu número de alunos. Há 3 anos atrás nós tínhamos 615 alunos, uma média de 600 alunos na escola. Hoje nós contamos com 1.621 alunos aqui no Colégio Adventista. Certamente a história dessa escola está dentro do meu coração e eu estou dentro dessa escola também. É emocionante você poder perceber todo esse desenvolvimento histórico. E você pensar que em 1936, a cidade, que estrutura física que tinha. E aí surge então uma escola para atender os filhos da igreja. 80 anos depois, você vê uma escola com esse porte de 1.620 alunos, hoje não só atendendo os filhos da igreja, não só atendendo essa região de maior número de adventistas aqui em Campo Grande, mas atendendo toda uma comunidade, toda uma região e podendo ter a oportunidade de levar o amor de Jesus para essas pessoas. Aí nós cumprimos a nossa missão. Escolas são modelo não apenas na sua estrutura física, mas também no seu projeto pedagógico e no seu posicionamento em relação a educar com princípios e valores. É uma instituição em que você pode confiar em termos de honestidade, em termos de fidelidade. É uma instituição também que nunca deixou de lado a parte espiritual. Trazia para a gente o perfeito equilíbrio entre uma vida acadêmica, uma vida de correrias e estudos, e também uma vida de momentos em que a gente precisa refletir em aspectos espirituais. E poder proporcionar para eles isso hoje, por uma questão de esforço, até mesmo colocar como prioridade, vale bastante a pena. Então essa escola inicial, ela é a semente da educação adventista aqui e uma semente fértil. Ela caiu em boa terra, né? Lembrando da parábola do semeador. E ela vai produzir 1000 por 1, nem 100 por 1.